Então, queridos, sem mais demora, nós adoramos o Senhor, mas eu gostaria que você, nesse momento, abrisse a sua Bíblia juntamente comigo, o Salmo 139, Salmo de número 139, verso de número 8. Nós estamos continuando com essa mensagem, com essa série de mensagens sobre a volta de Jesus. Nós já avançamos bastante e eu creio que a mensagem de hoje vai tocar o seu coração, vai tocar a sua família, vai tocar seus amigos. Então esteja com expectativa nessa noite para o que Deus irá fazer. Amém? Salmo 139, verso número 8, diz o seguinte: se eu subir aos céus, lá estais. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estais. Feche seus olhos mais uma vez nesse momento. Vamos estar orando. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Pai, aqui, Senhor, nós estamos lendo a Tua palavra e a Tua igreja, Pai, está reunida em lares nesse momento. Famílias reunidas, Pai. Pai, separaram este momento, Pai, para priorizar o Senhor, para valorizar quem Tu és, Pai. Então fala conosco nesse tempo, consola o nosso coração, prepara o nosso coração, Senhor, para os dias do fim. Pai, nós sabemos que serão dias assoladores, Pai. Muitos de nós já acreditamos estar nos últimos dias, mas que nós estejamos com a Sua noiva adornada, preparada, santa, para que o Senhor venha nos buscar e levar para morar contigo. Fala conosco nessa noite, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Está preparado? Amém? Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, essa é a terceira mensagem, como eu disse, e eu coloquei o título de Verdade sobre o fim dos tempos. Verdade sobre o fim dos tempos. E a gente vai aprender algumas verdades hoje sobre o fim dos tempos. E esse texto que nós acabamos de ler, Salmo 139, é um texto muito conhecido. Quando a gente olha para esse texto, a gente já pensa nele, porque a gente conhece muitas canções com partes deste texto. Mas especificamente o versículo que nós lemos, onde Davi fala: se eu puser na minha cama a sepultura. Esse termo aqui no original, e eu espero que quando eu digo original vocês entendam, que quando estiver no Antigo Testamento, estou falando do hebraico, quando estivermos no Novo, estaremos falando do grego. Então esse termo aqui no Antigo Testamento, no original, no hebraico, ele significa a palavra Seol, que significa inferno em algumas versões. Talvez na versão que você leu está inferno, mas em outras versões está sepultura. Esse termo fala de uma das realidades acerca do inferno. Mas nós vamos aprender hoje, e eu queria que você prestasse atenção muito bem nisso, para a gente caminhar junto nesse tempo, que a Bíblia utiliza 4 palavras para o inferno. 4 palavras. A primeira palavra para o inferno é exatamente que pode também ser traduzida como sepultura, que é Seol ou Sheol. Outra palavra que tem o mesmo significado, porém é utilizada é a palavra Hades. Nós veremos essa palavra quando nós daqui a pouco entrarmos no texto do rico e Lázaro, onde diz que o rico e o Lázaro, após sua morte, foram parar no Hades, e alguns está inferno. Sendo que essas duas palavras, elas falam de um lugar temporário, falam de um lugar onde as pessoas irão e que não será permanente, ou seja, não é inferno, como dizemos, no fim dos tempos, Jesus virá, julgará os povos, e aqueles que não tiverem o nome no livro da vida serão lançados no inferno, do lago de fogo. Essa primeira palavra, Hades e Seol, que tem o mesmo significado, elas falam de uma realidade. Ela também é utilizada em Atos 2, 27, como região dos mortos. Em Efésios 4, 9, Paulo vai dizer que esse Hades aqui é também as regiões inferiores da terra. Vai dizer que Jesus foi às regiões inferiores da terra. Nós veremos isso hoje.
Mateus 12,40 diz que Hades também é traduzido como coração da terra. O texto vai dizer que o povo chega para Jesus e fala: olha, nós queremos um sinal no fim dos tempos. E ele fala: olha, nenhum sinal vos será dado, senão um sinal de Jonas. Que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então Hades pode significar regiões dos mortos, regiões inferiores, coração da terra, sepultura e inferno. Mas entenda que esse não é o inferno eterno, a morte eterna. Segunda palavra utilizada para inferno também está no grego. Ela está lá em Judas, versículo número 6. Judas só tem um capítulo. E 2 Pedro 2,4. Segundo lugar, segunda palavra utilizada para inferno é a palavra Tártaro. Tártaro é o lugar onde os anjos, os seres espirituais estão presos, ou serão presos. Não há humanos no Tártaro. A Bíblia deixa claro que esse também é um lugar provisório. Esse também é um lugar onde os anjos caídos estão aguardando o juízo. Esse é o lugar onde Satanás ficará preso durante 1000 anos. No período do milênio, quando Jesus vier à terra junto com a sua igreja, Satanás será preso por 1000 anos no Tártaro. Ou seja, diferente do Hades, Seol, que é a mesma coisa, o Tártaro não é para humanos, é para seres espirituais. E a terceira palavra para inferno, a quarta palavra, perdão, para inferno é Geena. Geena, que também no grego. Geena, que seria o Geena? Geena é o inferno de fato. Geena era um lugar onde, fora da cidade, as pessoas acendiam o fogo, acendiam um lixão, jogavam lixo. As cidades antigamente eram muradas. As pessoas pegavam o lixo da cidade, jogavam no Geena e acendiam fogo e alimentavam esse fogo com mais lixo. Ou seja, era um fogo que não se apagava. Então, quando a Bíblia vai falar da segunda morte, ou morte eterna, ele utiliza esse termo, Geena, que é de fato o inferno, o lugar onde a morte, a besta, o anticristo, todos aqueles que não tiverem seu nome escrito no livro da vida, serão lançados no final dos tempos. Amém? 4 palavras para o inferno: Seol e Hades, que tem o mesmo significado, que é um lugar que pode ser de tormento ou lugar de descanso. A palavra Tártaro, que é o inferno para seres espirituais que aguardam o juízo. E Geena, que é o inferno de fato, o lago de fogo, a segunda morte. Amém? E para entendermos esses 3 tipos, nós precisamos abrir lá em Lucas 16, verso número 19. Lucas 16, 19. Texto muito conhecido. Lucas 16, 19 vai narrar a história do rico e Lázaro. E nós já vimos várias mensagens acerca desse texto. E talvez na sua Bíblia esse texto esteja escrito no título: A Parábola do Rico e Lázaro. Porém, esse texto nós precisamos deixar bem claro que ele não é uma parábola. Porque o que era uma parábola? Eram ensinos, eram textos ou histórias que eram descritas, que eram narradas, para que no final tivesse uma moral, tivesse um ponto em comum, tivesse um ensino. No final da parábola, toda parábola ela tem um ensino. Você aprende algo com a parábola. Porém, vamos ver que nesse texto de Rico e Lázaro, ele não tem apenas uma verdade no fim dele. Existem verdades, existem princípios que nós retiramos desse texto. Existe uma outra coisa que a parábola tinha e que esse texto não tem. Parábolas não citam nome. Parábolas, se você olhar a parábola do filho pródigo, fala do filho pródigo, do filho que ficou em casa, fala do pai, mas não cita nome de pessoas. Aqui vai citar o nome das pessoas. Parábola não fala de um tempo, não fala de lugares. E aqui também nós vamos falar, ver que fala de um tempo, fala de lugar. Então, embora esteja talvez na sua Bíblia Parábola do Rico e Lázaro, eu quero que você fique ciente que esse texto não é uma parábola. E como não é uma parábola, nós vamos utilizar ele como fundamento para extrairmos verdades acerca
do inferno. Diz o texto, a partir do verso 19, Lucas 16, 19, diz o seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino. Ele vivia luz todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Não sei como está na sua Bíblia, verso 23, mas na minha está: no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas mais. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Verso 31, Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, esse texto é um dos textos mais importantes para nós falarmos sobre o inferno, porque esse texto vai falar de uma realidade que Jesus está contando, é Jesus quem está falando, e Jesus vai falar aqui nesse texto, que muitos entendem como parábola, mas que não é uma parábola, fica claro isso, que o rico e Lázaro, eles, enquanto vida, estão em situações opostas, e quando morrem, eles permanecem nessa situação oposta. E às vezes a gente para pensar e fala assim: gente, por que o rico foi para o lugar de tormento, para o Hades, lugar de tormento, enquanto o pobre mendigo foi para o lugar, o seio de Abraão, o lugar de descanso? A Bíblia vai usar outros textos para dizer que o problema não é você possuir riqueza, o problema é elas possuírem. A Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer em outro lugar que quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. Ele vai dizer que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, por que Jesus disse isso? Por causa da atitude do rico. E a primeira coisa sobre esse texto que eu queria compartilhar com vocês é que é narrado aqui o Hades com 2 espaços, como se fossem 2 salas. De um lado do Hades existe um lugar de tormento, do outro lado o seio de Abraão. No lugar de tormento, as pessoas não conseguiam ver que estava o seio de Abraão, e vice-versa. Não à toa, o rico que estava no lugar de tormento, ele olha para Abraão, que está do outro lado. A Bíblia vai dizer que tem um abismo entre eles, mas ainda assim eles conseguem ver e reconhecer. E aqui dá um princípio muito importante. Algumas religiões dizem que quando a gente morre, a gente entra no sono profundo da alma. Eu não sei você, mas você já falou com alguém dormindo? Espero que não. Se você já falou, tem cura para você, aleluia. Mas nós não conversamos dormindo. A nossa consciência, ela é rebaixada, o rebaixamento da consciência quando estamos dormindo. É parecido quando desmaiamos. Mas o texto que a gente lê diz que o rico conversou com Abraão. Ele virou, ele reconheceu que Lázaro estava perto de Abraão e falou: olha, Abraão, pede que
Lázaro. Então ele não estava em sono profundo da alma, ele estava consciente. Porque outro princípio, quando nós morremos, essa história que só a alma que vai, só o espírito que vai, o corpo fica. Gente, o corpo vai para a sepultura, vai para o caixão, mas a alma e o espírito vão para o lugar de tormento, vão para o lugar de descanso. Não à toa é na alma que estão as nossas memórias, é na alma que estão os nossos sentimentos. E aqui o texto diz que ele olha e ele se lembra, ou seja, a memória dele estava ali consciente. E o rico fala pedindo que Abraão, na verdade não pedindo, ele manda Lázaro. E esse é o problema que Cristo aponta em relação à riqueza, quando a soberba e o orgulho interferem na realidade de quem você é. Porque mesmo no inferno, gente, mesmo no lugar de tormento, mesmo depois da morte, o coração do rico continua soberbo, continua altivo, e ele acha que ele pode mandar em alguém. E ele vira para Abraão e diz: pai Abraão, manda Lázaro, aquele fedorento, aquele mendigo desgraçado lá, e versão GC atualizada, ir lá e falar com a minha família desse lugar aqui. Então, o problema não é possuir bens, é os bens nos possuírem, é a gente deixar que a riqueza fale mais alto, que era o posicionamento desse rico aqui. Outra coisa que nós podemos aprender aqui, que existia um abismo, que de forma que o que está de um lado não podia passar para o outro, e o que estava do outro também não podia passar. Ou seja, quem morria em Cristo, vamos dizer assim, mas na época não era em Cristo, morria de acordo com a lei, morria de acordo com os profetas, ia para o lugar de descanso, lugar de repouso, ou seio de Abraão. Quem morria em desacordo com a vontade de Deus, em desacordo com as Escrituras, com os profetas, com o Antigo Testamento, com a Torá, ia então para o lugar de tormento. O texto é claro em dizer que ele estava sendo atormentado, e aqui o corpo não estava. Então o espírito e a alma eram atormentados. A gente sempre coloca uma chaminha, porque a gente acha que no Hades, nos lugares assim, tem fogo, porque a gente está falando de qual tipo de inferno? A gente acha que a gente está falando do Geena, quando a gente está falando do Hades. Então a Bíblia não fala que tem fogo no Hades, mas diz que a alma dele, o seu espírito está sendo atormentado, ele não tem paz depois de sua morte. Já disse que a alma vai junto com o espírito. Já disse sobre o sentimento de tristeza, porque embora nós vamos morrer e nossa alma e o nosso espírito vão juntos, eu já vou adiantar algo aqui. Quando nós formos para o céu, nós não vamos sentir por aqueles que não vão. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que nós vamos ter a revelação de quem Deus é, de quem Jesus é. Nós temos a plenitude da revelação de quem Ele é. Então, nós vamos entender que Ele deu chance, Ele deu oportunidade para que essas pessoas viessem a se arrepender e fossem também salvas, e que por sua justiça essas pessoas não foram salvas, escolheram viver longe da vontade de Deus, embora recebeu a oportunidade. Então a gente vai olhar para Deus, olhar para Jesus, a gente vai saber das pessoas que não foram salvas, porém a gente não vai sentir peso com isso, porque a gente vai saber que o que foi possível fazer para que elas fossem salvas, o Espírito Santo fez. O que mais? Gente, essa realidade que eu estou compartilhando com vocês, quem está contando é Jesus. Então, esse texto é até Jesus. Até Jesus, quem morria de acordo com a lei, ia para o seio de Abraão. Até Jesus, quem morria em desacordo com a lei, ia para o lugar de tormento. Mas depois de Jesus, essa história muda. A Bíblia vai dizer que Jesus também morreu. E Jesus foi para o... A gente sempre acha que Jesus foi para o céu. E se foi para o Hades, a gente sempre acha que ele foi para o lugar de descanso, que não é a verdade. Aleluia. Jesus foi para o lugar de tormento. Por quê?
Porque ele morreu com o pecado da humanidade sobre ele. 2 Coríntios 5:21 vai dizer que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, a penalidade que Jesus recebeu com a morte da cruz era o que? O julgamento que ele estava recebendo da humanidade, do pecado. O julgamento, o peso do pecado veio sobre Jesus. O juízo do pecado, que é a morte, veio sobre Jesus. E Jesus morreu não em pecado, porque ele nunca pecou, mas com o pecado da humanidade sobre ele. Ele carregou o meu e o seu pecado naquela cruz. E naquela cruz, por causa do nosso pecado, ele foi parar no lugar de tormento. Mas olha que forte, irmãos, que Atos 2, quando Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a pregar após o dia de Pentecostes, ele vai dizer que era impossível que a morte o retivesse. Por quê? Por que os grilhões da morte não poderam conter Jesus? Porque se alguém é preso e tem uma pena de 3 anos, quando ele cumpre a pena, o que acontece? Ele é livre, ele é solto. A pena de Jesus era a morte, por causa do nosso pecado. A partir do momento que ele morreu, ele cumpriu a pena, então ele se tornou livre. É forte isso. Jesus se tornou livre e nos fez livre, porque ele assumiu o nosso pecado, e a partir do momento que ele pagou a pena, a penalidade do pecado, que era a morte, ele foi absolvido, ele se tornou justo novamente. Atos 2, Pedro vai ter a revelação de Deus dizendo que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Mas entenda isso, Jesus, para ir para o Hades, Jesus precisou morrer fisicamente. Além de Jesus morrer fisicamente, a Bíblia vai dizer que ele morreu espiritualmente, porque ninguém morre com pecado e tem vida eterna. Nós morremos espiritualmente quando o pecado está sobre nós. Então Jesus morreu fisicamente após ter o pecado sobre ele. Ou seja, quem morre em pecado vai para o inferno, recebe a morte eterna. Jesus morreu fisicamente, Jesus morreu espiritualmente e Jesus morreu eternamente. Mas por que Jesus não está morto? Eu disse, ele cumpriu com a pena que estava sobre ele. O pecado que era da humanidade, a humanidade que tinha que morrer, ele tomou sobre ele. Uma vez que ele pagou, era justo que ele fosse solto, que ele fosse absolvido, que foi o que aconteceu. Mas o texto vai dizer, olha Efésios 4, de 8 a 10. A gente vai abrir um pouco a Bíblia hoje, irmãos. Amém? Efésios 4, de 8 a 10. Diz o seguinte: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. Que significa ele subiu? Senão que também havia descido a profundeza dele. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. O texto de Efésios, Paulo tem a revelação que Jesus, quando ele morre, ele vai ao Hades, em algumas traduções ao inferno, e ali tem um texto que diz, em 2 Pedro, que ele prega aos espíritos em prisão. Então, Cristo vai ao Hades, na região onde era um lugar de repouso, lugar de descanso, e os que haviam morrido em Cristo, ele liberta para que vá direto para o céu. Entenda, até Jesus as pessoas morriam e iam para o Hades, e no Hades tinha 2 compartimentos: os que morreram com Cristo e os que morreram sem Cristo. Em Cristo, a partir de Jesus, a partir da morte de Jesus,
ele inaugura uma nova era, inaugura um novo espaço, que é o céu. Ele vai dizer assim: olha, agora quem está preso aqui, a Bíblia vai dizer, levou cativo o cativeiro. Aqueles que estavam presos no Hades, no lugar de morte, embora no lugar de repouso, eles são levados com Cristo para o céu. Então o Hades hoje é lugar de pessoas que morreram sem Cristo. Hoje as pessoas que morreram sem Cristo estão no Hades, mas as pessoas que morrem em Cristo vão para o céu. Vamos continuar. E é interessante quando a gente vê isso, que a gente lê e entende Mateus 16, 18. Esse texto é lindo. Gente, a palavra de Deus é maravilhosa. Vocês amam a palavra de Deus? Ama mesmo? Então abre comigo lá, Mateus 16, 18. Porque quando Jesus fala com Pedro, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Quem morre agora não pode ser contido, não pode ficar no Hades, porque quem morre agora em mim, quem morre em Cristo, quem morre como nova criatura, quem nasceu de novo, quem foi regenerado, morre agora e vai direto para o céu. O Hades não é mais lugar de quem morre em Cristo. Espero que isso fique claro para você. Nós precisamos avançar. Isso fica claro no texto de Lucas 23, 43. É engraçado esse texto, porque Jesus está na cruz e estão os dois ladrões ali junto a ele, e um deles vira para Jesus e fala, pede perdão, se arrepende, e Jesus faz uma promessa para ele. Jesus disse, segundo a versão da Bíblia, de muitas Bíblias, hoje, por isso te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E quando a gente vê na versão em português, na tradução em português, a gente fala, por isso te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A gente está achando que Jesus está falando que hoje, no dia que Jesus morre, na sexta-feira santa, o ladrão, vai para o céu com Jesus, vai para o paraíso com Jesus. Mas não é isso que Jesus está dizendo, porque Jesus não foi para o céu. O texto vai dizer que ninguém foi ao céu senão aquele que desceu do céu, que foi primeiro às regiões das profundezas da terra. Ou seja, na verdade, na tradução houve um erro, porque no grego, se você pesquisar, não tem vírgula no grego. Então a melhor tradução seria, por isso te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus está dizendo, hoje mesmo eu te garanto, você vai estar comigo no paraíso. Por isso te digo hoje mesmo, é hoje que eu te digo, você estará comigo no paraíso. Por quê? Porque Jesus não foi para o céu naquele momento, não foi para o paraíso naquele momento, ele foi ao Hades buscar todos que estavam ali, que tinham morrido de acordo com a lei, de acordo com os profetas, para então levá-los ao paraíso. E a partir de Cristo, todos os que morrem em Deus, de acordo com a vontade de Deus, vão direto para o céu. Amém, irmãos? Entenderam? Seguindo com as ações, segundo, a gente falou terceiro, cara. Nós falamos sobre as palavras para o inferno, as palavras para o inferno, vimos são 4 palavras. Segundo, nós vimos o estado dos mortos, antes de Cristo e depois de Cristo. E agora, em terceiro lugar, a ordem das ressurreições. A ordem das ressurreições. Porque a Bíblia vai dizer lá em João 5, 28, que existem 2 tipos de ressurreição. João 5, 28. Se você puder, abra comigo. 5, 28 diz o seguinte: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a
vida. E os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Então existem pelo menos dois tipos de ressurreição: ressurreição para a vida e ressurreição para a condenação. É isso que está lá em Daniel 12, verso de número 1 e 2. Daniel 12. Olha o que diz o texto. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Qual povo que está falando aqui, irmãos? É o povo judeu. Vamos lembrar que a Bíblia foi escrita para 3 povos: para o judeu, para o gentio e para a igreja. Deus está falando com Daniel aqui. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, o povo judeu, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Que tempo é esse? Tribulação. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Então existem 2 tipos de ressurreição: ressurreição para a vida e ressurreição para a condenação. E a primeira pessoa que ressuscitou está lá em 1 Coríntios 15, 20. A primeira ressurreição está em 1 Coríntios 15, 20. 1 Coríntios 15, 20 vai dizer o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Esse texto está dizendo que Jesus, Ele é a primícia. O que é primícia? É a primeira parte. E aqui dormiram nesse texto, não é de fato dormiram. Dormiram aqui nesse texto, pode substituir por morreram. Dormir aqui não é quem dormiu, senão ia ressuscitar. Já viu alguém que está dormindo ressuscitar? Tem gente que dorme e parece estar morto, mas não é esse o caso aqui. Aqui é quem de fato morreu, bateu as botas, foi dessa melhor, ou da pior, não sei, mas é quem morreu. Então ao texto, a gente pode reler colocando morreu. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dentre aqueles que morreram. Primícia dos que morreram. Morreram para quê? Morreram para a ressurreição. Ele é a primícia dos que morreram para ressuscitar. Ele é o primeiro que morre e ressuscita. E é claro que eu tenho que explicar isso. Ressuscita para a vida eterna, não como Lázaro. Vai dizer que o texto vai dizer em João 11 que Jesus ressuscita Lázaro, mas ressuscita ele nessa vida. Lázaro morre, Jesus vai lá e ressuscita ele e volta a andar. Jesus não, ele ressuscita para a vida eterna, ou seja, ele vai receber o corpo glorificado. Nós lemos na semana passada que Paulo viu ele, os discípulos viram, outros viram, estava um grupo reunido, não sei se ela atravessou a parede, não sei se ele, o que ele fez, mas ele tinha um corpo transformado. Com Lázaro não foi assim. Lázaro ressuscitou e voltou a ter o corpo que ele tinha. Então Jesus é a primícia dos que morreram para a ressurreição. Jesus volta. A Bíblia vai dizer que ele vai voltar. A gente vai ver isso mais na frente, no fim da grande tribulação, quando vai começar o milênio. E a partir e eu quero separar aqui volta e segunda vida de Jesus, porque isso é um termo que às vezes a gente se confunde. Porque Jesus veio a primeira vez, na primeira vida de Jesus, ele pisou na terra, ele caminhou na terra. E a segunda vida é quando de novo ele pisar na terra. Então, a igreja não espera a vida de Jesus. Nós não estamos esperando a vida de Jesus, nós esperamos a volta dele, porque a volta dele é o arrebatamento, ele vai buscar a sua igreja. Nós subiremos no arrebatamento, na volta de Cristo. Na volta dele não pisa na terra. Na primeira vida ele pisa na terra, na segunda vida ele pisa na terra. Na volta dele a Bíblia vai dizer que a igreja vai encontrar com ele nos ares.
Isso é muito forte. Então, o texto está dizendo que Jesus é a primícia daqueles que ressuscitaram, daqueles que morreram para a ressurreição. E tem muita coisa que eu preciso falar sobre Jesus, mas a gente vai avançar e a gente vai tentar falar mais adiante. Amém? Jesus é o primeiro que morreu e ressuscitou. E quem vem depois? O texto vai dizer que é a igreja. Abre lá em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Esse é o terceiro tópico, a ordem das ressurreições. Irmãos, não queremos que sejam ignorantes quanto aos que morrem, porque aqui está dorme, a gente sabe quem morreu, para que não se entristeça com os outros que não têm esperança. Se cremos que ele morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram, ou que nele morreram. Deus trará juntamente com Jesus o que aqueles que morreram em Cristo. Verso 15: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que morreram. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então o texto vai dizer que os que morrem em Cristo, se Jesus não volta hoje, todos aqueles dessa geração que morrerem em Cristo, das gerações passadas que morrem, vamos lembrar aqui, morrer em Cristo é morrer na era da igreja. Então, a partir de Jesus ali, os discípulos, todo mundo que morreu, hoje está no céu, porque depois de Jesus, o que Jesus fez? Ele inaugurou o céu, e falou, a porta do ar não vai segurar mais esse povo, então está todo mundo no céu. Quando Jesus voltar, nós que estivermos vivos, não precederemos os que morreram. Então, desde os discípulos de Jesus, até a nossa geração, todos que morreram em Cristo vão ressuscitar, estão lá no céu. E o corpo morreu afogado, morreu estilhaçado, morreu esquartejado, morreu das piores maneiras. Pedro, a Bíblia vai dizer que ele foi decapitado. O Espírito vai voltar para o corpo, como nós vimos na semana passada sobre ressurreição, e ele vai voltar à vida. O Espírito vem com a alma, retorna para o corpo, para que então, porque a Bíblia vai dizer que o corpo vai ser glorificado. Como que o corpo vai ser glorificado sem corpo? Então nós retornaremos, ressuscitaremos, voltaremos para o corpo, quem tiver morrido, é claro. E nós que estivermos vivos, claro que se Jesus vier, nós não vamos ressuscitar, porque a gente não ressuscita vivo. Aleluia, espero que você entenda isso. Se a gente estiver vivo, a gente não vai ressuscitar, porque a gente vai estar no corpo, então a gente não vai precisar voltar para o corpo, porque a gente está no corpo. Espero que você esteja nesse momento no corpo, não seja arrebatado em espírito agora não, fica no corpo aí que a gente vai continuar. Então, nós nos juntaremos, os que morreram em Cristo, com os que estão vivos agora, e no corpo, nós nos encontraremos com Ele nos ares. Amém? Aleluia. Então, como eu disse, já falei sobre dormir aqui não é descansar, é morrer. Então está claro. Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, e a igreja é a igreja de Tessalônica, ou seja, Paulo escreve uma carta para a igreja. Se ele escreve uma carta para a igreja, nós entendemos que isso se aplica a nós. Paulo está falando conosco. Se é para a igreja, então é para mim, é para você. Ele está falando, todo mundo vai ressuscitar. Primeiro os mortos em Cristo, depois nós que estivermos vivos. Como eu disse, quem
fazer, irmão, nós cremos nisso. E depois irá ressuscitar, mas será arrebatado. No arrebatamento, todos serão arrebatados no corpo. Essa ressurreição é para o encontro com Jesus nos ares. É o que chamamos de volta de Jesus ou arrebatamento. Não é a segunda vinda, porque a segunda vinda é quando, como eu disse, é quando Jesus de novo vier e pisar na terra. A Bíblia vai dizer que no fim, a gente vai ver isso mais à frente, no fim da tribulação, quando Jesus volta dos ares e busca a sua igreja, dá início a 7 anos de tribulação, que é no final, a última semana de Daniel. A gente vai ver Daniel 12. Então, dá início a 7 anos de tribulação. No final dos 7 anos, Jesus volta com a igreja. E quando ele pisar na terra, começa o milênio e termina a tribulação. E aí a gente vai ver a segunda parte aqui. Quando Jesus volta com a igreja, depois de a igreja ter encontrado com ele nos ares, e pisa na terra, é o texto que está lá em Jó 19, 25. Olha o que está lá em Jó 19, 25. Texto muito conhecido. O texto diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Levantar aqui é pisar, ele vai pisar na terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Ou seja, quando Jesus voltar, ele pisar na terra, eu receberei o corpo e serei ressuscitado. Por que Jó está dizendo isso? Jó está falando da próxima ordem de ressurreição, que é a ordem dos judeus. Jó era judeu ou não era judeu? Jó está no Antigo Testamento. E Jó, ele está entre o povo judeu. Embora, se nós olharmos o livro de Jó, ele deveria ser incluído no meio do livro de Gênesis. Mas nós cremos que ele fala do povo judeu. Jó aqui está tendo uma revelação acerca da segunda vinda de Cristo. Não da primeira vinda, mas da segunda vinda. E ele diz: quando Jesus voltar, quando o meu Redentor que vive se levantar, pisar na terra, eu vou ser revestido, meu corpo, da minha pele, e em minha carne eu verei a Deus. Ou seja, a próxima ressurreição depois de Cristo e depois da igreja é a ressurreição do povo judeu. Pois o judeu vai ressuscitar no fim da tribulação. No fim dos 7 anos, os judeus de todos os tempos vão ressuscitar. E os que estiverem vivos, é claro que não vão ressuscitar, mas também subirão. O que mais? Aleluia. A Bíblia vai dizer que no céu hoje só tem um com o corpo glorificado. É o texto que a gente leu. A gente falou que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então, só Jesus hoje está no céu com o corpo glorificado. Então, quando Jesus voltar nos ares, levar a sua igreja, a sua noiva, então a igreja receberá o corpo glorificado. Quando Jesus, 7 anos depois da tribulação, vier e pisar na terra, os judeus ressuscitam para receber o corpo glorificado. Então, o povo judeu ressuscita na segunda vinda de Cristo. Que mais? Quem mais vai ressuscitar? Os gentios convertidos, ou os crentes da tribulação. Por quê? Porque não é igreja. Porque durante a tribulação não tem mais igreja. A igreja não está mais aqui. A igreja subiu antes da tribulação. Quando Jesus volta no arrebatamento para buscar a sua noiva, a sua igreja, a igreja encontra com ele nos ares, e aí então começa a tribulação. Então,
quem morre na tribulação, quem se converte na tribulação, não é a igreja. Vai morrer como gentil, vai se converter como gentil, ou vai se converter como judeu, mas não vai ser igreja. Porque no fim da tribulação a igreja vai descer com o exército de Cristo, para reinar com Cristo no milênio, que é exatamente quando esses gentios vão ressuscitar. A gente vai ver tudo isso. Deus vai voltar a tratar com o povo como era antes da igreja. Quando começa a tribulação, acabou a igreja. Para ser igreja, aceita Jesus hoje. Manda esse vídeo para todo mundo que você conhece, para ele ficar com bastante medo de ir para o inferno, para aceitar Jesus, entregar a vida dele para Jesus, para ele se tornar igreja. Na tribulação, morreu em Cristo, entregou sua vida a Jesus, não é mais igreja. Ou é judeu, ou é gentio, ou crente da tribulação. Então vai ter muita gente nesse período que achava que era igreja. Então aí na sua casa, do lado de você, tem alguém que acha que é igreja, acha que é membro da igreja. É só um exemplo, não precisa cutucar ninguém não, né? Mas talvez é um exemplo, quem sabe não é de verdade. Está aí do seu lado agora e acha que é igreja. Quando Jesus voltar no arrebatamento, você vai subir e vai ficar. Aí ela vai pensar, ih rapaz, dei mole, agora eu tenho que me esforçar, porque aí não vai ser mais era da graça. A era da graça, a dispensação do Espírito, é no tempo da igreja. Quando a igreja for levada, aí o negócio vai, o caldo vai engrossar. Que aí você vai ter que se esforçar. Alguns vão dar a sua vida porque ficou na igreja, no templo, vamos dizer assim, se reunia com os irmãos, aprendeu algumas coisas. Não foi cristão de verdade, não era crente de verdade, era mequetrefe, mas aprendeu alguma coisa. Então, nesse período de tribulação, eles vão realmente se render, vão se converter, e quando Jesus pisar na terra, eles vão ressuscitar. Muitos deles serão perseguidos e mortos, vai ter um anticristo nesse período, nós vamos ver, mas vai existir salvação. Ou seja, como eu disse, a chance de sermos salvos como igreja é até a volta de Jesus, é até o arrebatamento. No final da tribulação, ou seja, a segunda vida de Jesus, quem vem para a terra é a igreja, o povo judeu, e os crentes que morreram na tribulação vão ressuscitar, então dá início ao milênio. Esse período de 1000 anos que Jesus vai governar com a igreja. A gente gosta dos quadros, né, sobre Jesus e leão, mas ele não veio como leão, ele veio como cordeiro, como ovelha, ele foi levado ao matadouro, sacrifício. Na volta de Jesus, ele ainda não vem como leão. Quando ele voltar, que ele pisar na terra junto com a igreja, aí ele vem para reinar, aí ele vem para governar. Aí ele vem para botar a cara, o dedo na cara do cão e falar, agora é comigo. Aí vai prender o diabo por 1000 anos, a gente vai ver isso. Essas são as ressurreições para a vida, mas tem a ressurreição para a condenação. Qual que é a ressurreição para a condenação? Está lá em Apocalipse 20. Todos os ímpios. Quem é ímpio? Quem era? Achava que era igreja, os gentios, os judeus, que tiveram oportunidade ao longo da história de se converter, tiveram a tribulação e não se converteram. Aí deu ruim. Aí o negócio ficou sério, porque aí o nome não vai estar escrito no livro da vida, aí ele vai ressuscitar. O texto de Daniel 12 vai dizer que ele vai voltar, mas vai voltar para a condenação, para o desprezo eterno, para a morte eterna, para ser lançado aonde? De fato no inferno, de Geena, no lago de fogo, junto com a morte, o inferno vai ser lançado no inferno, o inferno e a morte vão ser lançados no lago de fogo, e todos aqueles que não tiverem os seus nomes incluídos no livro da vida. E por último, porém não menos importante, a ordem dos juízos. Porque cada ressurreição tem um juízo. Cada um que ressuscitou teve um juízo para ele, teve um julgamento para quem ressuscitou. Ninguém que ressuscitou e ressuscitou ficou de boa. Tem um julgamento. Qual o primeiro julgamento? O julgamento de Jesus. Você acha que Jesus não foi julgado? Jesus foi julgado. Jesus foi o primeiro a ser julgado. Está lá em Atos 17:30.
Olha o que diz Atos 17:30. Verso de número 30. Eu falo assim porque eu estou tentando achar aqui. Aleluia. No passado, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas ordena agora que todos, em todo lugar, se arrependam. Eu acho que eu anotei a referência errada. Aleluia. Pois estabeleceu um dia, tá certo, que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Que homem é esse? Cristo. E provas disso deu a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, na cruz, Cristo foi julgado em lugar da humanidade. O julgamento de Cristo, como nós já dissemos no início, foi na cruz. O pecado da humanidade, o meu pecado, o seu pecado, o pecado de todo mundo está na sua sala, na sua casa, na sua família. Você que acha que é bonzinho, todo o nosso pecado. Os que nós cometemos no passado, os que nós cometemos no presente, nós iremos cometer, ele já morreu por esses pecados. Ele já foi condenado. O juízo de Deus já veio sobre ele. Está lá em Hebreus 9:27. Jesus fez homem, e como homem, ele precisava passar por um homem passaria. Olha o que diz Hebreus 9:7. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentando o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas aos que o aguardam no arrebatamento. Então, Jesus foi julgado na cruz. E como eu disse, ele não foi julgado pelo próprio pecado, ele foi julgado pelo meu e pelo seu pecado. E Deus, talvez ele entrou em conflito, porque Deus queria salvar a humanidade. E como que ele poderia salvar a humanidade? Alguém tinha que pagar o preço do pecado no lugar da humanidade. E entra a história do bode expiatório, ou seja, expiação. Alguém pagou o preço do cordeiro substituto. Expiatório, já ouviu essa expressão? Quando a gente fala assim, olha, ele pagou por algo que nem foi ele que fez. Quando alguém na sua vida vai lá e chama o que você cometeu, ele é o bode expiatório. Por isso, ele pagou por um preço, por um erro que não foi dele. O erro da humanidade, o pecado da humanidade estava sobre ele. Então, na cruz, Deus tinha que fazer algo. Então, porque Deus, ele é atributos, os atributos de Deus, eles não entram em conflito. Eles são, eles trabalham juntos. Então, Deus é amor, mas Deus é santo. E a santidade de Deus impedia que o amor dele salvasse a humanidade. Então, porque o pecado é uma ofensa, se tivesse um tapa na cara de Deus. O pecado é uma ofensa, traz a ira de Deus. A Bíblia vai dizer que a ira de Deus está sobre todos aqueles que praticam todo tipo de impiedade. Porque o pecado é uma ofensa, uma agressão contra Deus. Então, totalmente puro, totalmente santo. Com o pecado não tinha mais o amor que iria mesmo assim. Então, qual foi a resposta? A justiça. A justiça dele, o juízo dele, teve que vir sobre alguém. E ele fez isso através do seu próprio filho. Isso está lá em Isaías 53, verso de número. A gente vai ver aqui Isaías 53. Porque Jesus teve que pagar o preço, porque o seu pai o entregou. O seu pai para pagar o preço. Isaías 53. Diz o seguinte, verso número 6, a gente conhece. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A iniquidade de todos nós caiu sobre ele. Ele foi oprimido, ele foi afligido, e contudo, não abriu a boca, como o cordeiro foi levado para o matador, e como ovelha diante dos seus tosqueadores, ficou calado, não abriu a boca. Com o julgamento opressivo foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo.
tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, ou fazê-lo enfermar na sua decisão. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua glória e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Ou seja, Jesus sofreu. A Bíblia vai dizer que Deus entregou, Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez. Ele deu para pagar o preço. Algo era requerido, o preço do pecado. E Deus deu o seu próprio filho. Isso é muito forte, porque para tirar o pecado do homem, Deus fez uma troca na cruz. Na troca, que troca foi essa? Na cruz, uma figura no Antigo Testamento que representa muito bem isso, é quando José, ele está, Jacó está velho, e José leva seus dois filhos para Jacó abençoar. O texto vai dizer, Efraim e Manassés estão ali diante de Jacó, e a bênção vinha sobre o mais velho, sobre o primogênito. Jesus é esse primogênito. O que aconteceu? Na hora de Jacó abençoar, liberar a bênção, liberar a porção, a herança que eles tinham, ele cruza os braços. E o mais novo é abençoado no lugar do mais velho. E o mais velho, a maldição que viria sobre o mais novo. Ou seja, na cruz, a maldição do pecado que estava sobre nós foi posta sobre Jesus, para que a bênção de Cristo, que é a vida eterna com Deus, estivesse sobre nós. Em Cristo, na cruz, nós deixamos de ser inimigos de Deus, oposição de Deus, e nos tornamos filhos de Deus. Jesus deixou de ser o unigênito do Pai para ser o primogênito. Ou seja, na cruz, ele aponta a sua única paternidade para nos incluir na família de Deus. Em Cristo, nós somos abençoados. Em Cristo, nós temos vida nova. Aleluia! Nosso pecado foi dado em Cristo. Na ordem dos juízos, primeiro Cristo ressuscitou e depois foi a igreja. Então, na ordem dos juízos, não seria diferente. Depois de Cristo ser julgado, quem vai ser julgado? A igreja. Está lá em Isaías 53, 12. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e o pecado, e pelos transgressores intercedeu. Se Jesus levou o nosso pecado, então a igreja não vai ser julgada pelo seu pecado. A igreja não vai ser julgada com nação. O julgamento da igreja é sobre o pecado, o julgamento de pecado veio sobre Jesus. Então, como o julgamento veio sobre Jesus? Não é possível. Cristo já sofreu em nosso lugar. Ele já assumiu a culpa em nosso lugar. Logo, o julgamento da igreja não é um julgamento de condenação. Se você foi para o céu, se você aceitou Jesus, e no dia do arrebatamento, no dia final, você foi para o céu como igreja, você não vai para o céu e depois vai para o inferno. Você não vai estar no céu e depois Deus vai te julgar, vai colocar na cachorra seus pecados e vai falar assim, ó, você foi muito vagabundo, você não vai ficar no céu não, você vai para o inferno agora. Imagina, você lá no céu, voltar para o inferno. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer que se você morreu como igreja, se você morreu em Cristo, você já está no céu. E a condenação do pecado foi sobre Jesus. E agora? Então, se a igreja não vai ser julgada pelo pecado, sobre o que vai ser julgada a igreja? Pelas suas obras. A igreja vai ser julgada não para saber se foi salva, porque a igreja já foi salva. A igreja já foi retirada da terra, já foi arrebatada com Cristo, já encontrou com Ele nos ares. A igreja vai ser julgada para saber se vai ou não receber o seu
galardão. O julgamento da igreja é um julgamento de obras, não é um julgamento de condenação, de salvação ou de condenação, é um julgamento de obras. Tudo que você fizer no corpo hoje, você vai dar conta. Nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Abra comigo sua Bíblia, está lá, nós já estamos terminando, aleluia. 2 Coríntios 5, verso número 6. 2 Coríntios 5, 6. Aguente mais alguns minutos. 2 Coríntios 5, 6. Aleluia. Portanto, temos sempre confiança que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba. Aqui o texto está dizendo que você não vai receber, para que cada um receba de acordo com as suas obras, praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Olha o que diz 1 Coríntios 3, 11. A igreja vai ser julgada para saber se vai receber o galardão. Porque ninguém pode colocar algo no alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira fenopária, sua obra será mostrada. Porque o dia na sua vida está com letra maiúscula, atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá dano, sofrerá prejuízo. Ou será salvo como alguém que escapa através do fogo. A Bíblia vai dizer que as obras vão ser passadas pelo fogo, mas quem for provado pelo fogo escapará. Você não será condenado, você escapará. Porém, você pode sofrer dano, você só pode sofrer prejuízo ou receber a recompensa. Olha o que está lá em Filipenses 3,13. Filipenses 3,13. Diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para os que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nesse texto, Paulo relaciona prêmio com chamado, prêmio com vocação. O que é isso? No céu, as nossas obras serão julgadas, não se você fez algo muito bom ou não, mas a sua recompensa será de acordo com o seu chamado. Há muitas coisas que nós fazemos na terra que não serão recompensadas no céu, porque nós podemos fazer a obra de Deus sem fazer a vontade dele. Nós podemos fazer coisas para Deus sem ser o que Ele deseja de nós. A recompensa virá, o galardão virá para aqueles que em vida, Paulo disse isso, cumprirem com o chamado, cumprirem com o propósito. A palavra tribunal aqui em 1 Coríntios 3 é bema, que dá a ideia de plataforma. O que seria o bema? O bema era uma plataforma, um juiz na época das Olimpíadas, ele ficava para que ele pudesse ver os jogos acontecendo e ele ia julgar quem chegou em primeiro. Mas perceba que os outros que chegaram
cruzaram a linha de chegada, poderiam não receber a recompensa, porque quem que recebe? Os primeiros. Mas você não cruzou a linha de chegada, não quer dizer que você não vai ser salvo. Você vai cruzar a linha, você vai ser salvo, mas você pode não receber a recompensa. Quem vai receber a recompensa? É quem foi eficiente? Não. Quem vai receber a recompensa? Quem vai receber o galardão? Vai ser quem cumprir, for fiel ao propósito. Galardão não tem a ver com eficiência, galardão tem a ver com obediência. Obediência é o chamado, obediência é o propósito. Tem gente na terra que vive por meio de resultado, só que nem todo resultado na terra é aplaudido do céu. Tem coisas que nós fazemos na terra e fazemos para Deus. E a Bíblia vai dizer em Mateus 24, naquele dia vai dizer: olha, você expulsou em meu nome, você orou em meu nome, você pregou em meu nome, eu nunca vos conheci. Porque nem tudo que é feito na terra, que é aplaudido na terra, que é reconhecido na terra, é reconhecido no céu. Então os crentes serão julgados pelas suas obras. E por último, os judeus serão julgados também. Está lá em Mateus 24. Mateus 24 é um texto que a gente lê muito, e a gente acha que ele fala para a igreja. Vamos lá, Mateus 24, verso de número 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, 7 anos, o sol escurecerá e serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Por quê? Porque quando Jesus voltar, a Bíblia vai dizer que a volta dele, o arrebatamento, será como o ladrão que vem de noite. Ninguém vai saber a hora, ninguém sabe a hora, ninguém vai ver. Mas quando ele vier para a terra, quando ele pisar na terra, meu irmão, vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se põe no Ocidente. Todo olho verá, todos verão o Senhor. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com grande poder e glória. E o que vai acontecer nesse período? Vamos pular para o capítulo 25. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas insensatas, 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo sem vasilhas, junto com as candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se o grito: o noivo se aproxima, saiam. Então todas as levaram suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Talvez na sua versão, em vez de banquete nupcial, está bodas do cordeiro, entrou para as bodas. E a gente aprende ao longo da vida cristã que nós precisamos estar com óleo, nós precisamos estar prudentes. Meu irmão, vai buscar azeite, vai buscar o óleo, vai no monte, busca azeite, aleluia. Porque se Jesus vier, se não tiver azeite, você vai ficar. Não é isso que a gente diz, não é isso que a gente aprende. Mas o texto aqui diz que isso acontece depois dos 7 anos, depois da tribulação daqueles dias, capítulo 24. Ou seja, não está falando da noiva, não está falando da igreja. Porque o noivo, irmãos, ele não vem buscar 10 noivas, ele não vem buscar 5 noivas prudentes e 5 noivas imprudentes, ele vem buscar uma noiva só. Jesus só vem buscar uma noiva. A igreja é uma só, e ele já levou no arrebatamento. Teve o arrebatamento, começou a tribulação. No final da tribulação, ele vai voltar para buscar o povo judeu, o seu povo. Olha o que está lá em Salmo 45, verso 8.
aleluia. Salmo 45:8. Aguarde mais minutos, estamos acabando, aleluia. Eu preciso compartilhar essa verdade com você. Salmo 45:8 diz: todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia, nos palácios adornados de marfim, ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Olha o verso 9: filhas de reis estão reunidas na tua corte, à tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Irmãos, Jesus buscou a sua noiva. Eu quero contar essa história para você, porque quando a gente olha para o casamento, quando a gente olha a boda, é a festa do casamento, e a gente pensa no casamento como ele acontece hoje, mas é importante que a gente olhe para a cultura, para a religião judaica, para o judaísmo. O que acontecia? Quando um homem se interessava por uma mulher, ele então falava com o seu pai ia até a casa da mulher e pagava o preço, pagava o dote, comprava o dote, pagava um preço para que o seu filho tivesse sua noiva. Não foi isso que Deus fez? Deus pagou o preço para que o filho tivesse a noiva. E o pai levava o filho de volta para casa, e a noiva voltava para sua casa, e a noiva não sabia o dia que ele ia voltar. Então ela tinha que ficar sempre preparada, bonita, adornada, cheirosa, enfeitada, para o dia que o pai dissesse para o noivo: vai lá buscar sua noiva, ele fosse, porque quem marcava o casamento era o pai. Então quando o pai permitia que o filho fosse buscar a noiva, então o filho ia. E o que acontecia? Era marcada uma reunião num lugar onde apenas a família do noivo e a família da noiva estavam. E nessa reunião, antes deles se aliançarem em casamento, eles se sentavam de costas numa cadeira. Presta atenção nisso. Sentavam de costas numa cadeira, um de costas para o outro. E os familiares pegavam essa cadeira, levantavam e faziam um 8 em formato do infinito. Com eles no alto, o noivo de um lado, a noiva do outro, e no alto, nos ares, o noivo se encontrava com a noiva, e ali acontecia o casamento, que é exatamente o que vai acontecer com Cristo e com a sua igreja. E eles saíam dali, eles ficavam 7 dias, casamento lá tem 7 dias mais, casamento judeu, e o cara ficava 7 dias, né, aleluia, com a sua noiva, usufruindo da presença da sua noiva, da companhia dela, pelo Netflix, e ficava ali 7 dias com a sua noiva, e no final dos 7 dias, o que vai acontecer no final dos 7 anos, o noivo sai e busca as damas. O que são as damas? É o povo judeu. Jesus não tem 5 virgens, não tem 5 noivas prudentes e 5 insensatas. Esse é o povo judeu, e ele vem buscar o povo judeu no final da tribulação, no final dos 7 anos de tribulação, e ele vai escolher quem vai sentar à sua direita, quem vai sentar à sua esquerda. Ele vai julgar o povo judeu, aqueles que se converteram, aqueles que creem, porque o povo judeu vai precisar crer que ele é o Messias, que ele é o Salvador, porque se não crer, não será salvo naquele dia. E por último, os gentios, que é a continuação de Mateus 25, que é o texto que ele vai separar as ovelhas dos bodes. Então os gentios, os crentes que se converteram na tribulação, os gentios que não são igreja, né? Como quem se converte na tribulação não é igreja. Então os gentios, todas as nações, a Bíblia vai dizer, todas as nações, Mateus 25, se assentarão, uns à sua direita, outros à sua igreja, à sua esquerda, e ele separará, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e ele julgará todas as nações. Que nessa noite, você enquanto igreja, sinta a paz no seu coração,
Deus te ama, você não vai passar pela tribulação. Mas nós, enquanto igreja, temos uma responsabilidade de permanecermos fiéis, permanecermos adornados, permanecermos santa, inculpável, irrepreensível, para o dia da volta do nosso Senhor, para encontrarmos com Ele nos ares. Que Deus te abençoe nessa noite, que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, e que essas pessoas possam ser edificadas, que você possa ser edificado. E se você talvez está em dúvida, se você é igreja, se você se converteu de fato, hoje é noite de você assumir um compromisso real, um compromisso verdadeiro com Cristo, porque hoje é tempo de arrependimento, hoje é tempo de ser igreja, hoje é tempo de olhar as suas atitudes, olhar o seu coração e ver o que você tem feito, tem sido de acordo com a vontade e com a palavra de Deus, ou está em desacordo. Nós vamos estar cantando um louvor nesse momento, e após esse louvor, quero estar orando por você, quero estar orando pela sua família, porque eu creio que Deus ainda vai falar ao seu coração nessa noite. Deus te abençoe.